E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de física, dessa vez com o nosso assunto movimento relativo. Vamos lá? Bom, vamos conceituar o que é movimento relativo? A gente chama movimento relativo quando temos um corpo em movimento em relação a dois referenciais ao mesmo tempo. O exemplo clássico para esse tipo de movimento é um barco no rio com correnteza. Perceba que esse barco vai ter dois movimentos, um em relação às margens, para quem está na margem, e um outro percebido para quem está no rio, né, com a correnteza do rio. Então você vai ter um referencial nas margens e um referencial nas águas do rio. E aí há quatro situações possíveis para a gente analisar esse movimento do barco no rio. Vamos ver essas quatro situações. Bom, a primeira dela a gente diz que o barco está descendo o rio. O que é o barco descer o rio? A gente diz que o barco está descendo o rio quando ele está navegando a favor da correnteza, ou seja, a correnteza ajuda o barco a se movimentar. Então perceba o que vai acontecer. Você tem a velocidade do barco para um lado, a correnteza no mesmo lado, e aí, portanto, a soma dessas duas velocidades vai dar a velocidade total, que é a velocidade resultante. Entenderam? Então você vai somar as velocidades. Essa é a primeira situação, chamada de descer o rio. Contrariamente, subir o rio seria você navegar contra a correnteza. Então a velocidade da correnteza vai atrapalhar o movimento do barco. Então você vai ter a correnteza para o lado e a velocidade do barco para o outro. E aí a velocidade total, a velocidade resultante, vai ser a subtração dessas duas velocidades. Ok, gente? Então essa é a ideia. A terceira situação é o barco atravessar o rio perpendicularmente. Então, o que seria isso? É o barco ir diretamente de uma margem à outra sem ser arrastado por um lado ou para o outro por causa da correnteza, ok? Então, veja, a correnteza vai tentar arrastar o nosso barco lateralmente, percebe? Então, para que isso não aconteça, o barco tem que navegar inclinado para que uma parte do movimento do barco anule a velocidade da correnteza. Quando isso acontecer, ele vai conseguir atravessar perpendicularmente. Então, é isso que a gente vai analisar. Então, pegue lá nosso barquinho. Você tem a velocidade da correnteza para a esquerda, né, naquele esquema que estava na tela anterior. A velocidade do barco vai ser inclinada. E aí, o que a gente vai fazer? Como ela está inclinada, a gente vai decompor essa velocidade. Então, a gente puxa isso aqui diretamente para baixo, para a gente achar a componente x da velocidade do barco. Puxa isso aqui diretamente para o lado esquerdo, para a gente achar a componente vertical do barco, a componente y. E aí, o que é que tem que acontecer? O que precisa acontecer para o barco conseguir navegar perpendicularmente é que essa parte x aqui do movimento do barco, da velocidade do barco, anule essa velocidade da correnteza. Então, quando o Vx do barco for igual à velocidade da correnteza em módulo, né, já que eles são em sentidos contrários, o barco vai conseguir atravessar perpendicularmente o rio. Ou seja, só sobrará a velocidade y, já que a x será anulada pela correnteza. Então, essa anula essa, sobra apenas essa aqui, aí o barco vai diretamente para frente, ok? Vamos agora analisar a questão das equações que são válidas para esse movimento do barco atravessando perpendicularmente o rio. Vamos lá? Bom, a gente precisa calcular Vx e Vy, né? Para que a gente saiba como anular a correnteza. Então a gente vai utilizar esse triângulozinho daqui e vamos tomar como referência esse ângulo θ aqui vermelhinho, tá ok, gente? Perceba que fazendo isso, esse cateto oposto aqui vai ser o Vy, né? Que esse tamanho daqui é o mesmo tamanho que eu tenho aqui. Então, esse cateto aqui, que é o cateto oposto a θ, é o Vy do barco. Para isso, já que ele é oposto, a gente usa seno de θ. A gente sabe que seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No nosso caso, o cateto oposto é Vy e a hipotenusa é a velocidade do barco, né? Então, fazendo essa substituição, nós encontramos isso aqui. Agora fazemos produto do meio pelos extremos. Vy vezes 1 é Vy, Vb vezes seno de θ. Então, a parte y da velocidade do barco é velocidade do barco pelo seno de θ. Agora a gente analisa o cateto adjacente. Adjacente é o Vx do barco. Adjacente usa o cosseno de θ, né? Então, o nosso cateto adjacente vai ser o Vx.
A hipotenusa é a velocidade do barco. Fazemos essa substituição, produto do meio pelos extremos, a gente vai encontrar que o Vx do barco é VB vezes o cosseno de θ, ok? Perceba também agora que esse tamanho daqui para cá, do início ao final do movimento, é a largura do rio, né, gente? Então, esse aqui é o nosso ΔS, o que vai ser, né, navegado. Então, ΔS é a largura do rio e a velocidade que a gente vai usar é a velocidade Y, né? Lembra lá do slide anterior? Então, o tempo embaixo é o tempo de travessia, o ΔS é a largura do rio e a velocidade que a gente utiliza é a VY, que é que vai fazer ele atravessar o rio, fazendo o produto do meio pelos extremos. Então, a largura do barco é VYB vezes o seno de θ, e a gente sabe que VYB é VB seno de θ. Então, faça essa substituição para cá, a gente encontra que a largura do rio é a velocidade do barco, seno de θ, vezes o tempo de travessia. Ok, gente? A quarta situação que a gente tem para o barco atravessando o rio é quando ele atravessa sendo arrastado lateralmente pela correnteza do rio. Então, enquanto na situação anterior o barco navegava inclinado e anulava a correnteza, agora a gente não vai ter isso. A gente vai ter o barco navegando, apontando diretamente para outra margem, sem anular a correnteza, e por conta disso a correnteza arrasta o barco lateralmente. E aí perceba que por conta disso a gente vai ter dois movimentos. Um de ida para frente, né, a travessia do rio, e o outro de arrastamento lateral. Esses dois movimentos acontecem simultaneamente, né? A soma desses dois movimentos dá esse movimento inclinado que o barco tem aqui, ok? Então vamos analisar o que é que acontece aqui, né? Já que a gente tem esses dois movimentos, perceba que a gente vai ter a velocidade do barco, a velocidade da correnteza, e a soma dessas duas velocidades vai dar a velocidade resultante, a velocidade total do barco. Isso forma um triângulo retângulo, né? E também temos o deslocamento para atravessar o rio, que seria atravessar a largura do rio, mas também temos o deslocamento lateral, né, que é o arrastamento pela correnteza. Vamos chamar, né, portanto, esse total, esse deslocamento total, que é a soma da travessia do rio com o deslocamento lateral, do nosso deslocamento total, né? Então a gente tem dois triângulos retângulos a serem considerados. Um primeiro com as velocidades e um segundo maior com os deslocamentos, ok? Então, se você faz essa análise, analisando primeiro o triângulozinho das velocidades, a gente aplica Pitágoras aqui, né? E aí a gente vai ter que das equações válidas, a velocidade total ao quadrado, a velocidade do barco ao quadrado, mais a velocidade da correnteza ao quadrado, né? O quadrado desse é a soma do quadrado desses dois daqui. Se a gente vai agora para o triângulo maior, a gente vai perceber que você tem a largura do rio, o deslocamento lateral, o deslocamento total, formando um outro triângulo, e aí a gente tem que o quadrado desse de cá é a soma do quadrado desses dois de cá, né? Então a gente tem duas equações pitagóricas que a gente pode aplicar, perfeito? Nós também sabemos que velocidade é deslocamento por tempo, né? Então se eu faço meio pelos extremos, o deslocamento é a velocidade vezes o tempo, né? Esse por esse e esse aqui por 1, né? E aí, se a gente perceber, a gente vai ter três equações que saem dessa daqui. Uma que vale para a largura do rio. Então, se eu boto ΔS como sendo a largura do rio, a velocidade que eu vou usar é a velocidade do barco, que vai ser a velocidade responsável por ele ir para frente, né? Posso também utilizar o deslocamento lateral. No lugar do ΔS, eu boto o deslocamento lateral aqui. E aí, quem é responsável por esse deslocamento lateral é a velocidade da correnteza. Então, deslocamento lateral, a velocidade da correnteza pelo tempo. E posso analisar o movimento total, né? Esse ΔS total aqui, quem é responsável por ele é a velocidade total. Então, se eu boto o ΔS total aqui, aqui vai ser a velocidade total. Perceba que o que interliga essas três equações é o tempo. O tempo aqui é o mesmo tempo daqui, é o mesmo tempo daqui, porque esses dois movimentos acontecem ao mesmo tempo e a soma desses dois movimentos dá esse aqui, né? Então esse tempo é esse e é esse de cá, ok?
A gente também vai ter essa composição de movimentos, gerando movimento relativo, em escadas rolantes ou esteiras rolantes, né? A escada rolante ela já tem uma velocidade própria dela. Se você se movimenta a favor ou contra dela, então você vai ter a composição dos dois movimentos gerando um movimento relativo. O mesmo acontece aqui na esteira rolante. Ela já tem uma própria velocidade dela e se você anda por cima dessa esteira a favor ou contra o movimento dela, você vai ter uma situação parecida com aquela do barco descendo o rio ou do barco subindo o rio. Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo muito curioso. Tudo que acontece lá com o barco também acontece com os aviões, gente. O vento pode funcionar como uma correnteza, né? Ele pode ser a favor do movimento do avião, contrário, assim como ele pode arrastar lateralmente o avião. Então nós temos uma situação aqui bastante curiosa, na qual o vento está vindo bem forte, né? Da esquerda para a direita, fazendo com que o avião precise voar inclinado para conseguir voar para frente. Aquela mesma situação da travessia perpendicular do rio. Perceba o que é que vai acontecer aqui. O avião voa inclinado, né, anulando a velocidade da correnteza e aí consegue voar para frente e realizar o pouso. Mas deve ser bem tenso, né, gente? É isso aí, gente. Esse foi o movimento relativo. Espero que vocês tenham gostado da aula, compreendido o conteúdo. Próxima aula a gente vai ver resolução de questões sobre esse assunto. Lembrando que agora a gente tem um canal lá no YouTube, né? Vai lá, se inscreva, deixe seus comentários e faça a divulgação. Grande abraço, até a próxima.